Olá, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olá. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Um capítulo e tanto. E para nos guiar, estamos com duas bíblias de estudo aqui, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA, que são ótimas, né? Tem notas, comentários, mapas, tudo. Ajudam demais a dar contexto. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um conflito que parece definir este capítulo. Essa tensão, sabe, entre as tradições religiosas humanas e o que Jesus apresenta como a verdadeira essência da fé. Isso. A gente vai passar por debates bem quentes, uma viagem surpreendente para fora de Israel e milagres que revelam muita coisa. E é um capítulo fundamental, porque aqui Jesus não está apenas ensinando na Galileia. Ele é confrontado diretamente pelas autoridades de Jerusalém. Sim. E no campo de especialidade deles, a interpretação da lei. Os temas que aparecem, tipo, o que é pureza? A relação entre lei e coração. A inclusão de não-judeus. Tudo isso é espinha dorsal do que Mateus está querendo mostrar. Faz todo sentido. E o mais curioso é que esse confronto enorme não começa com uma grande questão teológica, mas com algo que parece tão pequeno, né? Lavar as mãos. Exato. O texto diz que escribas e fariseus viajam de Jerusalém e a primeira coisa que perguntam é: por que os seus discípulos quebram a tradição dos anciãos e não lavam as mãos para comer? Pois é, mas para eles, isso não tinha nada de trivial. A nota da Bíblia Holman é ótima nisso. Não se trata de higiene, sabe? Não é lavar a mão com sabão. De jeito nenhum. Era um ritual de purificação cerimonial super complexo, com regras sobre que tipo de jarro usar, como a água devia ser derramada. Era tipo uma performance de piedade. Entendi. E o ponto crucial é que essa era a tradição dos anciãos, ou seja, uma lei oral que para eles tinha um peso quase igual ao da própria Escritura. E a resposta de Jesus é uma virada de mestre. Ele não defende os discípulos. Ele pega a acusação e vira de cabeça para baixo. Totalmente. Ele pergunta: e por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ele sobe a aposta na hora. Exatamente. Ele muda o campo de batalha. A discussão não é mais sobre a tradição deles, é sobre a palavra de Deus. E ele não fica no abstrato, ele traz um exemplo que deve ter deixado todo mundo chocado, a questão do Corban. Peraí, então, me ajuda a entender isso direito. A acusação de Jesus é que eles estavam usando uma manobra religiosa para, na prática, desobedecer um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Como é que isso funcionava? Era um sistema, olha, engenhoso e, na visão de Jesus, totalmente hipócrita. Uma pessoa podia declarar que seus bens ou dinheiro eram Corban, que significa uma oferta dedicada a Deus. Ok. Uma vez que algo era Corban, se tornava sagrado, intocável para fins seculares. Então, na prática, um filho podia chegar para os pais idosos e dizer: olha, eu adoraria ajudar vocês, mas todo o meu dinheiro é Corban, é do templo, não posso mexer. Nossa, que coisa cínica. Eles estavam literalmente usando a religião como desculpa para negligenciar a própria família. Isso era comum? Pelo visto, era uma brecha no sistema que estava sendo abusada. Para Jesus, era o exemplo perfeito de como uma tradição humana, criada supostamente para honrar a Deus, estava sendo usada para anular um mandamento divino claro. Uau! Ele os acusa de invalidar a palavra de Deus. A nota da NA reforça que essa palavra de Deus não é uma ideia vaga. É um mandamento específico que estava sendo violado. É uma acusação pesadíssima. É uma demolição completa do argumento deles. E a partir daí, ele não se contenta mais em falar só com os líderes. Ele se vira para a multidão e solta o que deve ter sido uma bomba na época. Uma bomba mesmo. Ele diz: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Eu imagino o silêncio. Os próprios discípulos ficam em pânico com isso, né? Claro. Dizem para ele: sabe que os fariseus ficaram ofendidos? Sim, com certeza ficaram. Pensa bem, essa frase sozinha colocava em dúvida todo o complexo sistema de leis alimentares judaicas, o kashrut. Certo. Essas leis sobre o que era puro ou impuro para comer eram um pilar da identidade de Israel. Era o que o separava, no dia a dia,
das nações pagãs. Dizer que a comida não contamina era mexer num vespeiro cultural e religioso gigantesco. Ele está dizendo que o foco dele está todo errado. Exato. E quando ele vai explicar o que quis dizer, a lista que ele dá é brutal. Ele não está falando de comida, ele está falando de caráter. Diz que o que realmente contamina sai do coração. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ele redefine completamente o que é ser puro. O que é fascinante aqui é essa virada do exterior para o interior. Para os fariseus, a pureza era uma performance. Eram rituais, dietas, era algo que se fazia e que os outros podiam ver. Era visível. Era visível. Jesus diz que tudo isso é irrelevante se o coração, a fonte de tudo, está corrompido. A verdadeira pureza para ele é moral. É uma questão de integridade, de intenção. A fonte da impureza não é um alimento, mas um coração doente. E depois de um confronto desses, né, tão pesado, a gente esperaria que ele ficasse por ali, continuasse o debate. Mas a jogada dele é totalmente inesperada. Ele sai de cena. É verdade. Olhando os mapas aqui, ele se retira da Galileia e vai para o noroeste, para a região de Tiro e Sidom. Isso é território gentil, não judeu. É como se ele estivesse indo para a terra dos outros. E essa mudança geográfica é também teológica. Ele deixa o epicentro do conflito com o judaísmo tradicional e vai para as margens, para um lugar que, na cabeça dos fariseus, era geograficamente e espiritualmente impuro. E é nesse lugar impuro que Mateus nos mostra um dos exemplos mais puros de fé em todo o Evangelho. É a história da mulher cananeia, uma estrangeira, uma não-judia, que o procura desesperada. E o que é incrível é como ela se dirige a ele. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela já chega com um título messiânico. Exato. Ela, uma gentia, usa um título profundamente judaico. Mas a reação inicial de Jesus sempre me pareceu muito dura. Primeiro, silêncio. Depois, os discípulos pedem para ele mandá-la embora. E aí ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece uma porta na cara, né? É um diálogo tenso, sem dúvida. E fica ainda mais quando ela insiste, ele usa aquela metáfora que soa quase como um insulto. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Pois é. E é aqui que as notas de rodapé, tanto da Roma quanto da Neei, são essenciais. Elas apontam que a palavra grega aqui não é para cães de rua, sabe, vira-latas. A palavra é kunareion, que se refere a cãezinhos domésticos, de estimação. Ah, entendi. A distinção entre filhos e cães de estimação ainda existe, é clara, mas o tom muda. Parece menos um insulto direto e mais um teste, sabe? Uma provocação para ver até onde vai a fé dela. Nossa, que resposta. Ela não se ofende, não recua. Ela pega a metáfora dele e a vira a seu favor de um jeito genial. É incrível. É verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É uma das falas mais marcantes da Bíblia. Mostra humildade, uma inteligência afiada e uma fé que não aceita não como resposta. É extraordinário. Ela não desafia a premissa de Jesus de que a missão primária era para Israel, os filhos. Ela aceita a premissa. Ela aceita, mas ela argumenta que a provisão de Deus, o pão na mesa, é tão absurdamente abundante que as migalhas que transbordam já são mais do que suficientes para resolver o problema dela. É uma fé na abundância, na generosidade de Deus. E isso muda tudo. A reação de Jesus é uma virada de 180 graus. Ele fica maravilhado. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E a filha dela é curada naquele instante. Isso. Essa mulher estrangeira, impura, demonstrou mais entendimento e fé do que os líderes religiosos em Jerusalém. Isso deve ter mudado a dinâmica para onde ele vai depois disso. Ele continua nessa jornada por territórios gentios. O mapa mostra que ele deixa Tiro e Sidom, dá a volta pelo norte e desce pela região da Decápolis, uma federação de 10 cidades de cultura greco-romana, outra área majoritariamente não judia. Ou seja, ele continua de propósito fora do coração do território judaico. Exato. Ele só chega de volta ao Mar da Galileia, mas pela margem oriental, que também era mais frequentada por não-judeus. E lá, o texto diz que uma multidão enorme o encontra trazendo coxos, aleijados, mudos, cegos, e ele cura a todos.
A reação do povo é de espanto e eles glorificavam o Deus de Israel. Mas aí surge um problema logístico. Sim, um problema muito parecido com a primeira multiplicação dos pães. A multidão está com ele há 3 dias, num lugar isolado, e a comida acabou. E a motivação de Jesus é dita numa frase: tenho compaixão desta gente. Eu sempre li compaixão e pensei em pena, dó, mas as notas indicam que a palavra original grega, splankinizomai, é muito mais forte que isso, né? Muito mais forte. A palavra tem a ver com as entranhas, splankna. Não é um sentimento superficial, é uma emoção visceral que te revira por dentro e te compele a agir. É uma compaixão que move, que não consegue ficar parada. É o motor da ação de Jesus. E essa ação é um novo milagre de alimentação? Os discípulos de novo estão céticos. Mas Jesus pergunta o que eles têm. A resposta é modesta: 7 pães e alguns peixinhos. E os números aqui são muito interessantes e provavelmente simbólicos. Na primeira multiplicação, que foi para uma multidão majoritariamente judaica, eram 5 pães e sobraram 12 cestos. Talvez um símbolo para as 12 tribos? Provavelmente. Aqui, em território gentil, são 7 pães. Jesus dá graças, parte o pão e 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são alimentados até se fartarem. E no final, eles recolhem as sobras e enchem 7 cestos. 7 pães, 7 cestos. Isso não parece coincidência? Dificilmente. Como aponta a nota da ANA, o número 7 na simbologia bíblica frequentemente representa perfeição, completude e inteireza. Certo. Realizar esse milagre da provisão, com o número 7 em destaque, num contexto gentil, é uma declaração poderosa. Sugere a perfeição da provisão de Deus para todas as nações, não só para Israel. É a lição da mulher cananeia. As migalhas, na verdade, são um banquete completo. Ok. Então, vamos tentar amarrar tudo isso. Que jornada! O capítulo começa com uma briga mesquinha sobre lavar as mãos e termina com Jesus alimentando milhares de não-judeus em terra estrangeira. Parece desconectado, mas não é. Como essas duas coisas, que parecem tão distantes, se conectam de forma tão poderosa? Qual é a linha que costura tudo isso? A linha é a redefinição radical do que significa pureza e, por consequência, a quem pertence o reino de Deus. A pureza dos fariseus, baseada em tradições externas, era um sistema de exclusão. Criava muros. Sim, definia quem estava dentro e quem estava fora. Exato. Quem era puro e quem era impuro, o pecador, o gentil. Jesus demole esses muros. Primeiro com palavras, depois com ações. Perfeito. Primeiro ele diz, pureza não é externa, é interna, vem do coração. Isso já abala as fundações do sistema. Depois, ele vai para o território dos excluídos, dos impuros, e encontra lá uma fé maior do que a que encontrou no centro religioso. A mulher cananeia. E por fim, ele demonstra que a compaixão e a provisão de Deus, simbolizadas pelo pão, não são exclusivas para os filhos da casa, mas são abundantes o suficiente para alimentar a todos sem distinção. A pureza de Jesus não cria barreiras, elas derruba. A compaixão dele não conhece fronteiras. Isso nos deixa com uma questão para refletir, não é? Com certeza. A narrativa nos força a olhar para as nossas próprias tradições, nossas próprias definições de quem está dentro e quem está fora. Uhum. Quais regras ou crenças, talvez até bem intencionadas, nós criamos e que acabam se tornando barreiras. Barreiras que nos impedem de ver a necessidade de alguém que consideramos diferente ou que nos fazem focar tanto no ritual que esquecemos o coração. É uma boa pergunta. A pergunta que o capítulo nos deixa, eu acho, é: no nosso dia a dia, a preocupação maior é em ter as mãos limpas ou em ter um coração puro, que se move em compaixão pelos outros?